Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindas e bem-vindos ao nosso curso English for Doctors. A nossa apresentação vai ser conduzida pelo professor Alexandre, Olá. professora Cristina Olá. e quem vos fala é o professor Sebastian. Vamos dar início com o texto de Human Body com a professora Cristina. Por favor, professora. Obrigada, Sebastião. Bem, temos aqui um texto que vamos trabalhar com nossos alunos. Vocês veem que é um texto específico de medicina. Todos os textos que vamos trabalhar são relacionados com a área da medicina. E vamos ver aqui o exemplo como a gente trabalha com esses textos. Por exemplo, você vai dizer, mas texto, eu não entendo nada de inglês, eu já não me lembro mais do que eu aprendi de inglês. Mas a questão é a metodologia que você vai aprender conosco, você vai conseguir. Veja bem, primeiro se faz um skimming, que é uma leitura total, mesmo que você não entenda nada. Você vai ver, está comprovado que quando você lê um texto em inglês, uma pessoa vai entender 10, 15% do que está lendo. Mas, quando se trata de um texto em inglês da sua área, já está comprovado que você pode entender entre 30% até 40%. Por quê? Porque são palavras que você utiliza no dia a dia, são palavras parecidas com o português ou da área de medicina que você já domina. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente deveria ler todo o texto, mas como um exemplo, eu vou colocar para vocês apenas os 2 primeiros parágrafos para explicar como a gente faz. Então, eu vou colocar o áudio desse texto e você vai seguir, vai seguir. Welcome to today's lecture. Last week, we looked at the respiratory system and how the lungs separate oxygen from other gases which we breathe. Today, we will be looking at codependence within 3 of the body's most important systems: the central nervous system, CNS, the cardiovascular system, and the digestive system. The nervous system can be divided into 2 parts: the central nervous system and the peripheral nervous system. The central nervous system is comprised of the brain and the spinal cord and is responsible for processing the information which is sent to or received from the peripheral nervous system, which is made up of the body's nerves. The brain processes information while the spinal cord acts as a delivery system for the information and impulses. Bem, então, o que acontece? Agora a gente vai fazer uma análise desse texto, parágrafo por parágrafo. Lembrem, na aula real, a gente vai fazer isso com todo o texto, mas hoje é só apenas 2 parágrafos. A gente vai analisar as palavras que são parecidas com o português. Por exemplo, anatomy. Temos aqui respiratory system. Tá vendo? Tem várias palavras que são iguais. Separate, oxygen, gases, codependence, important, central, nervous, cardiovascular. Então, tem várias palavras aí que são praticamente iguais ao português. Digestive. Então, aí você faz uma análise do que foi dito no parágrafo. Aqui está dizendo de que se trata esse texto, dá bem-vinda à aula de hoje, diz que na aula anterior foi estudado o sistema respiratório e que na aula de hoje vai estudar a codependência dos 3 sistemas mais importantes do corpo humano. Então, assim você vai vendo parágrafo por parágrafo. A gente vai enviar a vocês
textos semanais que vocês vão ler no tempinho aí que vocês tenham disponível, mesmo sem entender nada. A gente vai trabalhar junto essa análise, mas vocês vão ler todo ele. Agora, se alguém quer adiantar alguma coisa e ver o significado, nós também vamos enviar a vocês um dicionário. Esse dicionário, eu vou mostrar para vocês agora. Vocês estão vendo aí? Esse é o dicionário da Oxford University Press. É um dicionário super legal, muito bacana, que vocês vão utilizar sem necessidade de internet. Vocês têm esse aplicativo, instala no seu computador e pronto. É só insertar a palavra que vocês querem procurar. Por exemplo, vocês vão colocar essa palavra aqui, aí vocês vêm e tem o significado. Aí eu vou colocar o áudio para que vocês sentem. Tem a pronúncia no inglês americano e no inglês britânico. Escutem. Injury. 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 Bem, vocês veem que praticamente não tem diferença. A palavra é injury, significa ferimento, lesão. E temos aqui uma figura para explicar ainda mais. O plural de injury, que é um substantivo, é injuries. E você tem aqui exemplos como bandage, band-aid, no Reino Unido se diz plaster, arm and sling, leg in a plaster crutch, tudo isso é injuries, ok? Então, é bem legal. Você também pode procurar palavras em português e colocar aqui, por exemplo, a palavra dor. E aí eu vou ter, como se diz em inglês, se diz pain, né? E tem aqui todos, até tem exemplos, to have a headache, stomachache, etc. Outra coisa bem legal que vai ajudar a você a exercitar o seu inglês, tem aqui também alguns jogos. Esses jogos ajudam você a praticar a escrita. Por exemplo, você tem uma série de vocabulário que você pode praticar aqui, por exemplo, países, aparência, arte, body parts, como se escreve. Aí você esconde e vai escrevendo, por exemplo, perna, leg. E aí você pode ir corrigindo e você vai ver tudo. É muito legal, gente. É bem bacana. E é isso. Da minha parte, esse é o material que eu queria mostrar a vocês. E agora eu vou passar a palavra para o professor Alexandre. Olá, pessoal. Da minha parte, eu vou apresentar outras metodologias que a gente utiliza durante as nossas aulas. Primeiro, eu vou compartilhar minha tela. Então, eu tenho aqui dois exemplos de aulas que a gente dá também, que são vocabulário, tá? E também diálogo. Daqui a pouco vamos fazer um diálogo acompanhado com o professor Sebastião. Lá no vocabulário, nós temos uma palavra usada dentro do contexto médico-científico e junto dela vem a definição dela, o conceito dela e um contexto, ela aplicada dentro de um contexto, tá? E aí eu vou dar dois exemplos rapidinhos para vocês terem uma ideia de como a gente vê isso. Primeiro, eu vou dar o exemplo dessa palavra aqui, artery. Vejam que algumas palavras, elas no contexto médico, científico, elas parecem com o português, tá? Artery, dá para supor que significa artéria. Nem sempre vai ser assim, vai ter palavra que não vai parecer.
mas algumas sim parecem. Então, a gente vê artery, primeiro está a definição. O que é artery? A explicação dela, sempre em inglês, tá? A blood vessel that carries blood away from the heart. Que é um vaso sanguíneo que leva o sangue para fora do coração. Essa é a definição dela em inglês, tá? Artéria, né? E o contexto que ela foi colocada tá aqui, ó. The passengers bled to death as the windshield had cut an artery and the paramedics couldn't stop the bleeding. Traduzindo essa frase aqui, esse contexto que a palavra está colocada aqui, está dizendo que o passageiro ele sangrou até a morte quando o para-brisa tinha cortado uma artéria, aqui está a palavra, e os paramédicos não puderam parar o sangramento. Então veja que a palavra artéria ela aparece no meio e através dela a gente pode aprender várias outras palavras contextualizadas, tá? Também temos a segunda palavra, a última palavra que eu vou deixar dessa explicação aqui, desse vocabulário. Bile, veja que a escrita é a mesma de português, da língua portuguesa, porque em inglês a gente fala bile, mas em português fala bile, mas a escrita é a mesma, a pronúncia que é diferente. E da mesma forma temos aqui a definição e logo abaixo o contexto. A bitter fluid that helps with digestion, que é um fluido amargo que ajuda com a digestão. A bile, né? Fluido líquido amargo que ajuda com a digestão. E o contexto está dizendo: the patient's liver isn't producing enough bile to digest these foods properly. Em português, aqui o fígado do paciente não está produzindo bile suficiente para digerir essas comidas propriamente, tá? Então, vejam que aqui a gente tem palavra, o conceito dela e o contexto que ela está inserida. Agora eu vou chamar o professor Sebastian. Teacher, are you there? Eu vou precisar do professor Sebastian agora para fazer comigo esse diálogo. Yes, I'm here. Aqui, sobre um avô que teve que ir para o hospital. E aí ele tem uma conversa com o médico. Veja que a gente vai tratar de uma situação própria do cotidiano médico, tá? Do cotidiano do trabalho de vocês. Vamos verificar aqui. Eu vou fazer o papel do doctor, enquanto o professor Sebastian vai fazer o papel do Grandpa W, que é o vovô W, tá? Primeiro nós vamos ler o texto e fazer a conversação, né? E depois eu vou dar uma pequena explicação sobre o que a gente tem conversado, tá bom? Então, vamos lá. I'm the doctor. Good morning, Mr. W. I'm Dr. Smith. I'm one of the doctors taking care of you while you're in the hospital. I'm glad to see you. Good morning. How are you feeling? Are you doing any better? Yes, I can breathe better now. That's wonderful. I will send in the nurse soon to take a blood sample. Why? I don't have much blood left. We need to do a blood test to see what else is going on. The nurse will only take a small amount. Why do you need to look at my blood? The blood test will tell us if you had a heart attack. We may need to repeat some tests every 6 hours to rule that out. Tell me, when you started having difficulty breathing? I felt my heart pounding last night after midnight. I didn't have pain, but I felt that my heart wanted to leave my body. Any pain in your arms or shoulders? No, just my heart beating too fast. I see. We will take good care of you. A nurse will come soon to do an EKG, and we will continue monitoring your blood pressure. A what? She's going to do a what? Obrigado, professor. Deixa eu só explicar para vocês o contexto dessa situação aqui.
Aqui nós temos a apresentação do diálogo, onde ele diz que o Grandpa W came to the emergency room last night. Ou seja, o vovô W ele veio até a sala de emergências na noite passada. E his chest was hurting so much that he could not breathe. O peito dele estava doendo tanto que ele não podia respirar. Grandpa W is now at the ER and has been attached to an EKG monitor. O vovô W agora está na sala de emergência e foi colocado num monitor de eletrocardiograma. ER é a abreviatura de Emergency Room, EKG é a abreviação de Electrocardiogram. He is also receiving oxygen through a nasal catheter. Ele também está recebendo oxigênio através de um catéter nasal. Então vejam o contexto, ele estava se sentindo mal, foi bater na emergência e agora ele está sendo monitorado. Eu só vou, para não me estender, somente uma demonstração, eu vou mostrar algumas poucas frases aqui, depois eu dou o resto do contexto para vocês. O médico se aproxima e diz, bom dia, senhor W, eu sou o Dr. Smith, eu sou um dos médicos que estão tomando conta de você enquanto você estiver no hospital. Esse verbo aqui, taking care, é o verbo tomar conta, tá? Taking care of you, tomando conta, aquele que fica a cargo dele, né? While you're in the hospital, enquanto você estiver no hospital. E o vovô diz, I'm glad to see you, good morning. Estou feliz, estou contente de lhe ver. Bom dia. Aí o doutor pergunta, how are you feeling? Are you doing better? Como você está se sentindo? Você está melhor? Yes, I can breathe better now. Sim, eu posso me sentir melhor agora. A partir daí, a continuação é uma sequência de questionamentos que o vovô faz em relação ao médico, por que isso, por que aquilo, e o médico tem que justificar tudo, explicar tudo para ele. É uma situação até interessante, que você pode ver mais se você vier aqui com a gente, que vai ser um grande prazer, tá bom? Então, eu vou deixar minha parte termina por aqui, eu vou dar a palavra para o professor Sebastião. Sebastião, fica à vontade. Obrigado. Ok, professor, obrigado. Compartilhar agora a próxima apresentação. Ok. Vamos tratar também artigos científicos atuais. Esse aqui, por exemplo, é do mês de abril, é sobre gastroenterologia, então vamos ver várias áreas específicas, mas isso aqui eu escolhi como exemplo, já que foi um dos últimos textos que trabalhamos com outros grupos, tá? As técnicas são muito próximas às que falou a professora Cristina. Esse aqui é um artigo científico da Associação Asiática do Pacífico para a Endoscopia Digestiva. Temos aqui o título. Practice of Endoscopy During COVID-19 Pandemic, Position Statements of the Asian Pacific Society for Digestive Endoscopy. APSDE COVID Statements. Então, esse texto aqui fala sobre Position Statements, que são as recomendações médicas argumentativas. Isso significa que uma associação de expertos na área se juntam para dar opiniões, experiências e chegar a metodologias, recomendações e argumentando cada uma delas. Como foi na Ásia, né? Que surgiu tudo, então é a Associação Asiática que dá as primeiras pautas, né, sobre o assunto, certo? Vou colocar aqui agora o texto aqui no abstract. Vou ler aqui um trecho, explicar algumas coisas. Temos coronavirus 19, COVID-19, caused by SARS-CoV-2, has become a global pandemic. Risk of transmission may occur during endoscopy, and the goal is to prevent infection among healthcare professionals while providing essential services to patients. Asia was the first continent to have a COVID-19 outbreak. And this position statement
of the Asian Pacific Society for Digestive Endoscopy shares our successful experience in maintaining safe and high-quality endoscopy practice at a time when resources are limited. 16 experts from key societies of digestive endoscopy in Asia were invited to develop position statements, including patient triage and risk assessment before endoscopy, resource prioritization and allocation, regular monitoring of personal protective equipment, infection control measures, protective device training, and implementation of a strategy for a stepwise resumption of endoscopy services after control of the COVID-19 outbreak. Então, podem perceber aqui que é um artigo recente. Vamos discutir vários artigos que estão chegando de vários centros de pesquisa atuais para saber quais são as melhores formas de agir contra o vírus, né, em diversas áreas, e destacar, claro, algumas palavras que são importantes, né, que temos que aprender para poder ter uma melhor noção na hora de traduzir um artigo como este. Tá? Por exemplo, temos aqui outbreak, que indica o surgimento, né, o brote do vírus, né, onde começa tudo. Temos aqui, por exemplo, a forma risk assessment, que é a avaliação de risco. Tá? Esse também é um termo geral. Então, aqui nós somente vamos ver termos da área de gastro, vamos ver também termos que vão ajudar em todas as áreas. Tá? Ou, por exemplo, o stepwise resumption. Stepwise, que significa o passo sábio, o passo a passo na retomada do serviço de endoscopia. Tá? Então, nós vamos traduzir, além do contexto geral, expressões importantes que vão ser úteis para todas as áreas de medicina. Tá certo? Esse é o material específico científico. Eu vou compartilhar agora o material. Vamos chamar de material genérico de inglês, da Oxford University Press. É um material interativo, este iTutor. Vocês vão receber também, por e-mails, todos os materiais que nós mostramos aqui. Vocês vão receber, vão poder baixar áudios, dicionário que mostrou a professora, também os PDFs também que mostrou o professor Alexandre, e este material aqui com que eu vou finalizar a nossa apresentação, tá? Então, vou colocar aqui uma lição. Por exemplo, aqui nós temos grammar, imperatives, e nós não vamos dar uma aula de gramática, né, tradicional. Vamos sempre implementar de uma forma prática. Por exemplo, imperatives trata-se de instruções, ordens, recomendações. Então, é ótimo para que vocês, como médicos, possam dar seus diagnósticos, recomendações, instruções para o paciente, e isso com conteúdo, só que direcionado. Vamos juntar o vocabulário que nós tiramos do assunto e colocar nesse assunto de gramática, para que vocês possam fazer uma prática real do assunto, né? É tipo, aprender o conteúdo e aplicá-lo na sua rotina diária, tá? Então, nós temos aqui, como vocês podem observar, toda a parte de explicação. Nós vamos também poder escrever aqui observações ao lado, né, que vão facilitar também o uso do conteúdo de uma forma prática. Exercícios que vocês podem fazer a correção de forma automática, tá? E conferir aqui as respostas, se estão corretas ou não. Temos também como observar respostas corretas, caso haja erros. E o professor também vai fazer a correção sempre do conteúdo, tá? Então, aqui nós temos gramática, temos conteúdos de vocabulário, pronunciation, temos reading, né? Textos básicos, diálogos básicos. Temos também textos mais simples, claro, antes de chegar aos textos mais complicados. Vamos também ver textos simples. Nós temos aqui também o áudio de todos os textos. British and American English, the same but different. British and American people speak the same language, English, but with some small differences.
Então, vamos também ter noções de inglês britânico, inglês americano, tá? Exercício de compreensão, certo? E também dictation, que é para exercitar I'm Maria o writing e o listening. from the south of Italy. Também possui uma correção automática. Vou cometer aqui um erro proposital. Você pode observar aqui que pode pedir a resposta, tá? Então, esse aqui é um material super completo, tá? Temos vídeos aqui de temas, né, culturais. Temos também aqui videoaulas, tá? De situações também cotidianas. Tá? São vários estilos diferentes que vocês vão ter aqui disponíveis. Tá? Vou colocar mais um. E que vocês vão poder praticar de forma autodidata, certo? Então, com este material genérico de inglês, eu estou concluindo a nossa apresentação e vamos enviar toda a informação, a nossa proposta, horários e o novo formulário de Google Form para saber qual é a preferência, tá? As aulas vão ser divididas durante a semana, 2 vezes na semana de segunda a sexta, e uma aula no final de semana. As aulas vão ser também gravadas, em caso o aluno não possa assistir, né? E esperamos que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Vou pedir aí os professores aí para se despedir. Professor Alexandre, professora Cristina, muito obrigado. Obrigada também. Valeu, pessoal. Os esperamos.